vai o pessoal organizar aqui e a gente vai chegar ali no áudio. Vamos lá. Com o técnico Fernando Diniz. Fernando, boa noite. Sobre a partida, até explorava esse assunto com o Marlon agora, ali fora. O Cruzeiro criou muitas chances no primeiro tempo, né, teve várias oportunidades de fazer gol. Como que acerta, né, esses erros para que eles não aconteçam e a aplicação do seu futebol aconteça e essas vitórias cheguem e dê essa cara do seu trabalho também ao time? Pera aí, tá. Vamos lá. Primeiramente, boa noite. Eu acho que a aplicação do trabalho já está acontecendo. Se a gente for discutir o futebol, só o resultado, a gente não precisa fazer análise. A gente teve muitas chances, talvez o Cruzeiro fazia tempo que não era tão dominante aqui no Maracanã, principalmente no primeiro tempo, mas no segundo tempo também a gente teve pelo menos duas grandes oportunidades. Se você contabilizar, eu não me lembro, o Cássio não fez nenhuma defesa importante e o Fluminense não teve nenhuma chance clara, nem o gol foi uma chance tão clara como as que a gente teve. Foi um gol muito difícil de ser feito, o Arias chutou a bola no lugar que ela podia ter entrado. Então, de maneira geral, acho que o time está evoluindo. A gente teve produção ofensiva nos 3 jogos desde que eu estou aqui. Quanto o Vasco também, a gente teve chances claras para matar o jogo e não matou. A gente precisa ter... Isso é uma coisa que a gente precisa melhorar. Ter assim, esse prazer, essa gana por vencer. Eu acho que o time... Nisso a gente tem que... O Cruzeiro tem que voltar a disputar os títulos, tanto nacionais como internacionais. E para isso acontecer, a gente precisa ter esse ímpeto e essa gana, essa vontade das vitórias. E quando tiver as chances de fazer o gol, que é muito difícil criar, a gente tem que procurar botar para dentro. De maneira geral, acho que a equipe fez um bom jogo, como fez também contra o Vasco, mas hoje tecnicamente jogou até melhor. E outro ponto negativo é que se a gente não fez o gol, a gente também não pode tomar. A gente teve um erro defensivo muito simples, que a gente não pode cometer um erro como aquele, nem desse jogo, nem do outro. Acho que são falhas assim que muito inocentes, que a gente tem que procurar corrigir para as próximas partidas. Boa noite, Diniz, e a todos. Cícero Mel, da ESPN, dos canais Disney. Prazer te reencontrar. Sempre um prazer te reencontrar. Eu fiz uma amizade boa. É verdade. As 2 vezes que você esteve no Fluminense. E justamente eu queria que você falasse desse reencontro com o Fluminense, com a torcida tricolor, sendo que hoje como adversário, né? Mas senti muito respeito da torcida com você e os jogadores todos. Os titulares estavam em campo, os reservas no banco, comissão técnica, todos foram lá te abraçar. Foi uma cena bonita, né, de se ver, o carinho que todos têm por você. E, ao mesmo tempo, tenho que te perguntar, parece que é a primeira vez, você pode confirmar, que você fica no início de um trabalho num clube 3 jogos sem vencer, né? Não é normal para você. Você sempre consegue uma vitória ou na estreia ou no segundo jogo no máximo, e agora já são 3 jogos com 2 empates e 1 derrota essa noite. Boa noite, um abraço. Não, Cícero, prazer te rever também. Eu acho que quanto ao Fluminense é normal tudo que aconteceu, pelo tempo que a gente ficou aqui e pelas coisas que a gente conquistou. É um carinho, uma gratidão recíproca. E foi muito bom rever as pessoas. Obviamente que queria sair daqui muito com o resultado positivo. Hoje eu estou do lado azul. Estou muito feliz. Me sinto muito honrado em hoje estar vestindo a camisa do Cruzeiro para poder dar sequência na minha carreira. E quanto aos resultados, o primeiro empate foi um empate que gerou classificação. A gente estava com o jogo sob domínio e teve uma expulsão. Se não tem expulsão, provavelmente teria ganho o jogo 1-0 que estava no momento contra o Libertad. Quanto o Vasco, a gente jogou bem e empatou. E hoje a gente teve uma derrota aqui, pelo que aconteceu no jogo, que não corresponde àquilo que aconteceu na partida. Todavia, o futebol ele pune quando você tem muitas oportunidades e não converte em gol, você fica vulnerável a uma falha qualquer como aconteceu e você sofrer uma derrota. Mas a gente tem uma estrada, o caminho eu tenho muita confiança no trabalho, nos jogadores do Cruzeiro. Acho que a gente tem um potencial muito grande de evolução. E agora é seguir em frente, trabalhar muito aí nessa data FIFA pra gente, quando voltar a jogar diante do Bahia e nos jogos da Sul-Americana, a gente tá
estar bem encorpado e corrigir aquilo que aconteceu de ruim nesses últimos 3 jogos. Ô Diniz, Samuel Venâncio, talvez criar é tão difícil quanto você ser eficaz, né, para concluir. O que vai ser difícil, o que vai ser a sua missão nesse período aí de data FIFA para dar o caminho para criar, mas também para concluir em gol, que o Cruzeiro vem tendo essa dificuldade? Qual que vai ser o desafio neste período? Essa pergunta ela é geralmente fácil de fazer e difícil de responder. Não é um elemento só, a gente não sabe. Do mesmo jeito que a gente não fez gol, podia ter feito 3 ou 4 gols. Tanto hoje quanto contra o Vasco e até contra o próprio Libertad. Criar é mais difícil as chances, sabe? É muito difícil você criar no futebol. Todo mundo hoje em dia compete muito, marca muito. Então esse é o efeito positivo. O time também tem sido muito solidário nos jogos. Tem todo mundo corrido bastante. A gente tem treinado, embora são 9 dias que estou aqui, mas esses 9 dias os jogadores se dedicaram massa, o pessoal do staff também, para entender aquilo que a gente quer como ideia. Acredito que pelo pouco tempo que a gente teve, já teve coisas até um pouco que surpreende dos jogadores pela vontade deles fazerem, da coragem para fazer. E eu vejo como um caminho muito claro que a gente tem para seguir, de uma maneira muito positiva, a nossa estrada para frente. É trabalhar em todas as frentes, mas não tem como eu te responder a sua pergunta de uma maneira objetiva, de maneira simples. Eu acho que são muitos elementos, a gente não sabe por que a bola não entrou. É fácil falar que a gente errou, que todo mundo viu, lances fáceis que a gente não conseguiu concluir gol. Mas eu tenho muita confiança nos jogadores do Cruzeiro e tenho plena convicção de que as coisas a bola vai passar a entrar e a gente vai começar a vencer. Diniz, boa noite, Bárbara Macedo. Eu queria te perguntar se o tempo começa a te dar uma preocupação dos jogadores assimilarem esse novo esquema de jogo. Hoje é uma grande preocupação da torcida também, o fato de sair com a bola nos pés. Tu acha que o pouco tempo, tendo em vista jogos importantes pela frente, é um fator crucial hoje? Então, a gente tem, isso é uma luta minha a vida inteira. Se a gente analisa o resultado, essa pergunta faz sentido, sabe? Mas se a gente analisa o que aconteceu nas 3 partidas, ela não faz muito sentido. Obviamente que o resultado pesa muito e determina muitas coisas, mas o jogo não dá pra gente analisar só pela ótica do resultado. Então, a gente, no jogo de hoje, o fato de sair jogando trouxe muito mais benefício pra gente do que malefício já. E nas outras partidas também, que os jogadores foram se testando. Então, porque a gente criou, assim, os 3 jogos, embora a gente não venceu esses 3 jogos, nesse período de uma semana que eu tô aqui, a gente teve as possibilidades de vitória, pelo aquilo que aconteceu na partida, eles estenderam muito mais pro lado do Cruzeiro. E isso de uma maneira natural, o que a gente tem que fazer? O time é criar as condições necessárias para que a gente tenha mais chance de ganhar do que perder. Certeza absoluta, a gente nunca vai ter que vai ganhar o que perder um jogo. Isso é um jogo imponderável, acontece. E a gente tem, se a gente tiver de uma maneira muito prática e enfática, qualquer análise, todas está na perguntas de vocês, no dia de hoje, que assim, a análise mais enfática que você pode fazer assim, que a gente não está conseguindo concluir as chances que a gente teve em gol. Então isso não corrobora muito com a tua pergunta do tempo que a gente teve. O tempo que a gente teve, eu acho que os jogadores assimilaram muito bem. E as coisas que eu falo sempre que tem a ver com o meu jogo, é um jogo que o time precisa ter fome para jogar, fome para marcar e fome para poder fazer o gol. O time tem que ser solidário e o time tem que ser corajoso. Eu acho que o time está caminhando muito bem nessa direção e acredito enfaticamente que a gente tem tudo para terminar o ano. Diniz, obrigado a todos. Muito bem. Tá aí o Fernando Diniz,